O que muda na aposentadoria PCD em 2026? Vou dizer para vocês que vocês não devem solicitar a aposentadoria de vocês antes de assistir a este vídeo. O que a gente tem aí para 2026? As regras da aposentadoria normal estão mudando para 2026. Muda ponto, muda idade, são regras de transição que já vinham lá da reforma da Previdência em 2019. Mas o que a gente tem de bom na aposentadoria do PCD? Essa aposentadoria do PCD não tem nenhuma mudança para 2026. E isso, para isso, cabe aqui um alerta para vocês. Essa é uma das melhores aposentadorias. Vamos conversar um pouco sobre essa aposentadoria? Primeiro de tudo, deixa eu dizer que nós temos duas modalidades de aposentadoria e vocês precisam entender isso. Cada modalidade exige um requisito, que é diferente do outro. Então, vamos lá. Vamos falar das duas modalidades de aposentadoria. Aposentadoria do PCD. Nós temos uma que exige a idade e o tempo de contribuição de 15 anos na pessoa com deficiência. Como é isso? Essa da idade. Mulher precisa ter 55 anos de idade e o homem 60. O tempo de contribuição para essa modalidade de aposentadoria é somente de 15 anos. Porém, a pessoa precisa comprovar que tem 15 anos de deficiência. Essa é a exigência dessa modalidade. Não adianta. Você tem 55 anos e quer ir lá no INSS para poder se aposentar como pessoa com deficiência porque completou os 55, isso no caso da mulher, vocês precisam ter os 15 anos de deficiência para essa modalidade. Senão, o INSS vai negar o benefício de vocês. O que a gente mais vê hoje na internet são benefícios negados. E por que eles são negados? Muitas vezes, a negativa vem direto do desconhecimento da pessoa. Que ela chega lá para poder se apresentar para uma aposentadoria e traz só um laudo recente e não comprova o tempo que ela tem de aposentadoria. Ou melhor, não comprova o tempo que ela tem de deficiência. E aí vai ter uma negativa. E esta negativa vai fazer com que ela perca valores, vai trazer um prejuízo para ela. Por isso, a gente precisa estar bem atento a qual modalidade você está se enquadrando naquele momento. Nós temos a outra modalidade de aposentadoria, do PCD. Essa modalidade, ela vai exigir um tempo de contribuição muito maior. Ela não exige a idade. E você precisa comprovar, pelo menos, que você tem 2 anos da deficiência. Então, olha só, esta modalidade é diferente da outra. A outra a gente precisa de 15 anos de comprovação da deficiência. Nessa daqui, a gente precisa apenas de comprovar pelo menos 2 anos. Nós temos que ter um marco inicial dessa deficiência nessa modalidade por tempo de contribuição. E como é que ela funciona? Para a mulher, se essa deficiência for considerada uma deficiência leve, nessa modalidade nós precisamos diferenciar o grau da deficiência, leve, moderada ou grave. Vocês estão percebendo que existe uma diferença de requisitos de uma para outra? Então, vamos lá, vamos falar da leve. Para a mulher, nessa modalidade de aposentadoria, o que ela precisa ter? 28 anos de tempo de contribuição. Precisa comprovar os 28 de deficiente? Não. Ela precisa de pelo menos ter uma deficiência de 2 anos. Então, nós precisamos de um laudo médico para comprovar o marco inicial dessa deficiência. Se for uma deficiência considerada moderada, o que a mulher precisa? 24 anos de tempo de contribuição. E a comprovação dessa deficiência moderada. E se for uma deficiência grave? A mulher vai precisar de apenas 20 anos de tempo de contribuição, e eu não estou falando de 20 anos de tempo de deficiência, eu estou falando de 20 anos de tempo de contribuição para essa modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição no grave. Se a gente estiver falando aqui de homem, o homem, na deficiência leve, ele precisa de apenas 33 anos. Se for uma deficiência moderada, o que esse homem precisa? 29 anos de tempo de contribuição para se comprovar que ele tem a deficiência moderada, ele vai passar por perícia. Vou falar já já sobre isso. E se for uma deficiência grave, o homem precisa de apenas 24 anos de tempo de contribuição. Como eu disse aqui há pouquinho, as pessoas, tanto o homem como a mulher, vão ser submetidos à perícia. E no caso da aposentadoria do deficiente, são duas perícias. Uma que vai avaliar a doença, que é a perícia médica, e a outra que vai avaliar a limitação dessa pessoa na sociedade. A avaliação da doença está ligada
com a sua limitação e a sua barreira enfrentada para a sua atividade no dia a dia. Gente, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês aqui e que vocês possam, de fato, se aproveitar aí desse entendimento.